Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada, semana começando e hoje é dia, claro, de Coutinho Responde. Vocês mandaram as perguntas de vocês usando a hashtag Coutinho Responde e eu selecionei algumas dúvidas para responder para vocês. Então se você não está inscrito no canal Encarada e não recebe ainda os nossos vídeos com informação sobre o mundo das lutas, é só largar o dedo no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. E só lembrando, se você quiser ter a sua pergunta citada no vídeo aqui no canal Encarada, é só comentar aqui embaixo com a hashtag Coutinho Responde. Muita gente mandou várias dúvidas sem citar a hashtag, mas tem que usar a hashtag Coutinho Responde para eu poder selecionar as perguntas e mostrar aqui para vocês. Então vamos embora. Primeira pergunta é do William Rocha. Quem você acha que sairia melhor numa luta entre Paulo Borrachinha versus Johnny Walker? Bom, para começar, William, eles não fazem nem parte da mesma categoria de peso, né? O Paulo Borrachinha luta até 84 quilos, ele é um lutador da categoria dos médios, e o Johnny Walker é um lutador até 93 quilos, ele luta pela categoria dos meio pesados. Então o Johnny Walker luta mais pesado do que o Paulo Borrachinha, então não tem como a gente prever um confronto entre os dois, o que não significa, quem sabe no futuro essa luta não pode acontecer. Inclusive a última vez que eu entrevistei o Paulo Borrachinha, o link tá no cartãozinho aqui em cima, o Borrachinha tava com 100 quilos, ou seja, nada impede o Borrachinha de um dia lutar pela categoria dos meio pesados, mas hoje não tem como a gente prever porque os dois são de categorias diferentes. Homero Higg, por que ainda não criaram a categoria até 74 quilos? Quem hoje seria o campeão dela? Cara, essa é uma boa pergunta, mas só o presidente do UFC, Dana White, pode responder. Eu acho que a categoria até 74 quilos, caso fosse criada, ia beneficiar uma penca de lutadores. Só pra gente começar, a gente tem vários lutadores aí que flutuam entre a categoria dos leves e dos meio médios, então vários lutadores poderiam sair muito bem nessa divisão. A gente tem exemplos aí, Conor McGregor, Rafael dos Anjos, Anthony Pettis, Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier, Nate Diaz, são vários os lutadores que poderiam sair muito bem nessa categoria até 74 quilos, que seria a categoria ali entre o peso leve, que é 70 quilos, e os meio médios até 77. Pergunta de John, você acha que o John Dodson ainda tem chance de voltar a disputar o cinturão de sua categoria, ou pelo menos voltar a ser top dela? Bom, o John Dodson, como todo mundo sabe, ele já disputou o cinturão do UFC por 2 vezes, nas 2 vezes ele enfrentou o Demetrious Johnson, e nas 2 vezes ele foi derrotado na decisão dos juízes. Desde a última derrota para o Demetrious Johnson, em 2015, o John Dodson emplacou uma série irregular e por isso ele hoje não está tão bem, não é top da categoria. Ele vence uma, perde outra, vence uma, perde outra, vence uma, perde outra, aí realmente é difícil se destacar no topo da categoria. Ele era um lutador da categoria dos moscas, subiu para a categoria dos galos, mas hoje ele é o 12º colocado no ranking oficial da categoria dos galos. Ele pode virar um top? Claro que pode, mas ele tem que melhorar alguns aspectos no jogo dele. Só para você ter uma ideia, ele tem uma vitória contra o Pedro Munhoz, que é top da categoria dos galos. Isso significa que ele pode sim lutar em alto nível nessa divisão também. Ele só precisa acertar alguns pontos para que ele engrene na divisão e se destaque no topo também. Pergunta do Ali Silveira. Coutinho, em sua opinião, você acha que o Cerrudo está dando as costas para a divisão dele porque sabe que ela vai acabar e ele quer se garantir na categoria de cima, ou por puro ego mesmo, porque ele está novamente travando as categorias? Bom, o que acontece com o Cerrudo é que depois do Conor McGregor, que se tornou campeão em 2 categorias do UFC de forma simultânea, vários outros lutadores querem correr atrás desse sonho. Se ele é possível, eles vão escolher esse caminho. O Henry Cerrudo tem a possibilidade de se tornar campeão, ele já é campeão dos moscas, ele pode se tornar campeão dos galos também, então é claro que ele vai correr atrás desse sonho. Não acho que ele tem medo da categoria dos moscas acabar, porque se a categoria dos moscas acabar, ele não vai perder o emprego, ele vai virar um lutador da categoria dos galos, isso não será problema. Então enquanto ele ainda pode, enquanto as 2 categorias ainda existem, ele vai aproveitar para ter 2 cinturões simultâneos e agregar valor ao seu legado. Ele já é campeão olímpico de wrestling pela seleção dos Estados Unidos, se tornou campeão do UFC agora e agora quer se tornar um double champ. Coutinho, você acha que Kamaru Usman vai ser um campeão dominante na categoria dos meio médios? Eu acho que tem boas chances do Kamaru Usman fazer, quem sabe aí 1, 2, até 3 defesas de cinturão consecutivas na categoria dos meio médios. Só não sei se ele vai chegar perto de um Georges St-Pierre, porque a categoria dos meio médios, como eu já falei, na minha opinião, é a categoria mais competitiva que a gente tem dentro do UFC. Então a próxima defesa de cinturão do Kamaru Usman, ele deve enfrentar o Colby Covington. Eu acho que ele é favorito, eu acho que ele vence o Covington. Depois, se ele enfrentar o Ben Askren, eu acho até que ele vai levar um pouco de favoritismo, acho que ele passa pelo Ben Askren, mas depois pode acabar ficando difícil, porque é uma categoria muito competitiva, são vários nomes, é muito casca grossa junto no topo de uma divisão, então só por isso eu acho que talvez ele não seja um campeão tão dominante, mas acho que pelo menos 2 defesas de cinturão consecutivas eu acho que ele vai fazer. Pergunta de José Carlos Júnior, a luta entre Marlon Moraes e Henry Cerrudo não é injustiça com Jussier Formiga e Pedro Munhoz? Com certeza, claro que é injustiça.
A gente está tendo aí, a gente tem 2 lutadores tops de suas divisões que não vão ter a chance pelo cinturão, porque os outros dois, o R. Cerrudo e o Marlon Moraes, vão acabar se enfrentando. Mas acho que aquilo também, tudo depende da forma que a gente vê a situação. Se a gente parar pra pensar, a revanche entre o R. Cerrudo e o TJ Dillashaw era certa. Essa era a luta que estava sendo negociada. Então, sem o TJ Dillashaw, que caiu no doping, pelo menos o Marlon Moraes vai ter a chance dele de disputar o cinturão da categoria. O R. Cerrudo, de qualquer forma, já ia subir de peso, então pelo menos um dos brasileiros vai ter a chance dele. O Pedro Munhoz e o Formiga continuam sendo tops da categoria e a hora deles eventualmente vai chegar. Pergunta de Miguel Metal: o que você acha de Conor McGregor vs Max Holloway 2? Se essa luta acontecesse hoje em dia, seria muito diferente da primeira luta, no primeiro encontro entre os dois. O Max Holloway tomou um passeio do Conor McGregor, que venceu a luta na decisão em 3 rounds na categoria dos penas. Se essa luta acontecesse de novo, ela deveria acontecer na categoria dos leves e seria uma luta completamente diferente, seria muito mais competitiva dessa vez. Eu acho que a única chance que a gente tem de ver essa luta a curto prazo é se o Max Holloway atropelar o Dustin Poirier, uma vitória rápida no primeiro round, e aí o Conor McGregor pode acabar enfrentando o Max Holloway se essa luta acontecer no espaço de tempo até novembro, que é quando o Khabib Nurmagomedov vai voltar para defender o cinturão absoluto da categoria dos leves. O Max Holloway vai enfrentar o Dustin Poirier pelo cinturão interino dos leves. Se o Holloway passar rápido pelo Poirier, ele pode fazer essa luta aí, pode defender esse cinturão interino dos leves contra o Conor McGregor, ou se o Conor for muito ousado, que eu acho muito difícil, ele pode descer para a categoria dos penas para fazer essa luta contra o Max Holloway, que é o atual campeão. Mas eu duvido muito que o Conor hoje em dia vai se sacrificar dessa forma. Pergunta de UFC Ultimate: Anthony Pettis vai sair bem nos 77 quilos? Bom, Anthony Pettis estreou de forma incrível, nocauteou no segundo round Stephen Thompson, 4º colocado no ranking oficial na categoria dos meio médio. Então automaticamente o Anthony Pettis já tem que virar quase que um top 5 ou top 6 no máximo. O Anthony Pettis pode sair muito bem na categoria dos meio médios, o único problema é que a elite da categoria dos meio médios é formada por wrestlers. O Anthony Pettis vai fazer luta boa como fez contra o Stephen Thompson, vai fazer luta boa contra Jorge Masvidal, vai fazer luta boa contra Darren Till, contra Liseu Capoeira, Santiago Ponzinibbio, todos esses caras. Agora, Colby Covington, Ben Askren, Tyron Woodley e o campeão Kamaru Usman representam problemas seríssimos para o Anthony Pettis. Exatamente por esse jogo de wrestling que é complicado para o ex-campeão dos leves. Esse é o maior problema e por isso eu acho que o Anthony Pettis vai fazer super lutas, ele vai flutuar entre a categoria dos leves e dos meio médios, fazendo lutas interessantes, até que surja uma chance pelo cinturão da categoria, seja dos leves ou dos meio médios. Aí ele vai encarar quem quer que seja. Pergunta de Mike Santos: Romero amarelou pro Borrachinha ou é impressão minha? Cara, eu acho que é impressão sua. Eu acho muito difícil. 2019, gente, não existe essa de lutador amarelar pro outro. Eu acho que simplesmente o Yoel Romero entendeu que na luta contra o Paulo Borrachinha ele tinha muito mais a perder do que ganhar. O Yoel Romero é o primeiro colocado no ranking oficial da categoria dos médios e o Paulo Borrachinha é o 7º colocado. Então se o Yoel Romero perde pro Borrachinha, ele despenca no ranking. Já pro Borrachinha é muito bom, porque se ele vence o Yoel Romero, ele vai direto para uma chance pelo cinturão. Então tudo isso pode ter pesado na hora da negociação e por isso o Yoel Romero pode ter dado para trás e desistido da luta contra o Paulo Borrachinha. Dinha e Douglas pergunta: como você sabe, Pettis acaba de subir de peso e ganhar de Thompson, o 3º no ranking. Você acha que com 2 ou 3 lutas ele consegue uma disputa de cinturão? Bom, eu acho que se o Anthony Pettis quer disputar o cinturão na categoria dos meio médios, ele tem que continuar atirando para cima. Então ele acabou de nocautear no segundo round o 3º colocado no ranking oficial, que é o Stephen Thompson. O Anthony Pettis, se ele tiver mais uma boa vitória contra um top 5, eu acho que já vai ser o suficiente para a gente começar a falar de uma possível chance pelo cinturão da divisão dos meio médios, porque o Anthony Pettis é um ex-campeão na categoria dos leves, ele tem moral para pedir essa chance pelo cinturão se ele conseguir esses 2 resultados expressivos. Pergunta de Felipe Reis: quais os 5 melhores lutadores de todos os tempos na sua opinião? Felipe Reis, é o seguinte, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal Encarada, se você quiser conferir, vou deixar no cartãozinho aqui em cima. Eu fiz um vídeo sobre os 25 melhores lutadores de todos os tempos do UFC, na minha opinião. Tudo isso é muito subjetivo, cada um tem uma opinião, mas se você quiser saber a minha, tá aqui no cartãozinho aqui em cima e deixa lá o seu comentário com os seus top 5. E a última pergunta: você acha que o Cigano ganha do Velasquez atual? Bom, o problema é que a gente não sabe qual é o Cain Velasquez atual, né? A última vez que o Velasquez pisou no octógono ele foi nocauteado de forma relâmpago contra o Francis Ngannou, então não deu pra ver nada, a gente não sabe qual é o Cain Velasquez atual. O Cigano a gente sabe que é um cara mais cauteloso, mais estrategista, tá trabalhando de forma mais calma, não é mais aquele cara agressivo que vai pro nocaute a qualquer custo, é um cara que tá fazendo lutas mais pensadas, mais calculadas. Então eu acho que esse Cigano seria uma boa luta, teria mais chances contra o Cain Velasquez. De qualquer forma é difícil dizer porque a gente não sabe qual é o Cain Velasquez atual, a gente não sabe a quantas anda o Cain Velasquez hoje em dia, então é muito difícil dizer o que seria dessa luta. Então é isso, pessoal, se você quiser mandar sua pergunta, hashtag Coutinho Responde aqui nos comentários.
tem que usar a hashtag, senão a pergunta não vai aparecer no vídeo aqui no canal Encarada. Mas eu quero o comentário de vocês. O que vocês acharam das minhas respostas e dos assuntos? Concordam? Discordam? Comenta aí.